Meus queridos, hoje nós vamos continuar essa série, Mordomia Cristã. É uma série que vai se encerrar na semana que vem, no domingo da semana que vem. Domingo que vem também teremos a Ceia do Senhor. Iremos encerrar essa série, porque a seguinte já é a série do nosso aniversário, Tempo de Multiplicar. Então, hoje e domingo que vem. Hoje nós vamos falar um tema bem importante, despertar. Por isso que eu pedi para os irmãos orarem como primeiro pedido para que Deus nos despertasse em relação à sua glória, ao seu serviço e trouxesse o avivamento para a sua igreja. E nós vamos para um texto que está lá no Antigo Testamento, Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 11. Eu sei que esses textos do Antigo Testamento são difíceis de encontrar. Talvez você esteja aí, Ageu, onde fica? Está na Bíblia? Depois de Gênesis, antes de Apocalipse? É só você achar Mateus e voltar algumas páginas. Ageu é o terceiro livro antes de Mateus, né? Então tem Ageu, tem Zacarias, Malaquias e Mateus. Então está pertinho aí do Novo Testamento, tá bom? Então Ageu, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Eu sempre trago nos slides, mas sempre peço também para que os irmãos abram as suas Bíblias para depois nós voltarmos no texto. O texto diz assim: no segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo trabalho das mãos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós acabamos de ler a sua exortação. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê clareza desse texto e que teu Santo Espírito nos ajude a colocá-lo em prática. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Só ler esse texto nós já vemos que nós precisamos nos voltar ao Senhor. Agora, antes de entendermos como esse texto nos exorta a despertar, eu queria trazer aqui uma reflexão que eu vou puxá-la lá no final do sermão, nesse livro A Treliça e a Videira. Você já ouviu falar desse livro? A Treliça e a Videira? Todos aqueles que estão envolvidos com o discipulado missional Life on Life, que é o discipulado que nós aplicamos aqui na igreja, já ouviram falar desse livro, porque nós temos comentado bastante sobre esse livro. E esse livro, o título dele é uma ilustração. Ele fala sobre a treliça e a videira. O que são essas coisas? A treliça seria esse quadradinho aí de madeira, esse quadricular aí de madeira, que é aonde uma planta, uma parreira cresce. A videira é uma parreira. A videira é o pé de uva
que vai crescer nessa treliça. E essa ilustração é para explicar o que na igreja. Vou dar um exemplo. O que é a treliça na igreja? A treliça é toda a organização da igreja, é aquilo que nós temos aqui na igreja, que se refere às questões administrativas, ao espaço, aos ministérios, etc. Treliça é o quê? Esse prédio que nós estamos. A treliça é o quê? É a administração, a igreja tem CNPJ, então ela é uma pessoa jurídica, nós temos que ter tesoureiro, nós temos contador, nós temos uma administração, nós temos um trabalho de cartório que temos que fazer, nós temos ministérios que funcionam. Para este culto acontecer, tem vários ministérios trabalhando, Ministério da Junta Diaconal, que está aqui desde cedo, Ministério de Louvor, Ministério Infantil, e por aí vai. Isso é treliça. Treliça é aquilo a estrutura que nós temos para que a videira cresça. Tudo isso é treliça. As cadeiras que vocês sentam, por exemplo, é treliça. Nós temos que ter essas coisas. Por exemplo, nós alugamos aqui para estar com a igreja aqui. Nós sempre estamos fazendo reformas, ajeitando aqui, para ser um lugar mais apropriado para receber a igreja. Agora a pergunta é, o que é a videira? Pensaram? A videira é a própria igreja. São as pessoas. Imaginem se nós tivéssemos o melhor lugar possível do mundo. Imagina se um irmão chegasse para nós e falasse: olha, eu vou dar não sei quantos milhões para vocês construírem um templo que caiba, sei lá, 1.000 pessoas. E a gente então termina o templo que cabe 1.000 pessoas. Mas não tem videira. Vai dar certo isso? A gente não vai conseguir nem organizar o básico do templo. Nem ter voluntários suficientes para ajeitar e organizar o básico. Vocês entenderam? A pergunta é, o que é mais importante? Claro que é a videira. E o que são obras de videira? É o discipulado, é a adoração. Meus irmãos, o serviço diaconal, o serviço, um bazar ou qualquer outra coisa, claro que é importante também. Mas mais importante do que isso é o quê? A comunhão, a adoração e o discipulado. Se nós não entendemos isso, nós invertemos os papéis. Nós nos tornamos, vocês lembram de Marta e Maria? Nós nos tornamos, os professores me corrijam aí, Marta que foi? Isso. Nós nos tornamos igual Marta. O que Marta fez? Estava ali agoniada para fazer comida. E Maria estava aos pés de Jesus, escutando os ensinos, contemplando e adorando. E ela chega para Jesus: manda que minha irmã preguiçosa faça alguma coisa. E Jesus fala: ela escolheu a parte certa. Ela está comigo. Não que o serviço não seja importante, mas a videira é mais importante. Eu vou trazer uma aplicação sobre isso posteriormente. Mas nós precisamos mudar a mentalidade. E uma mentalidade que nós precisamos mudar é que nós somos o corpo de Cristo. Existe sim uma estrutura, uma igreja institucional, mas a igreja somos nós, cada um membros do seu corpo. Amém? Vamos entender o contexto aqui. O profeta Ageu, ele foi levantado pelo Senhor para exortar o povo à reconstrução do templo. Aqui nós temos uma obra de treliça que estava faltando para que a videira pudesse adorar. Então o povo precisava reconstruir o templo, e vocês sabem muito bem que no período de Nabucodonosor, Jerusalém foi destruída, metade ou 1/3 do povo foi levado cativo à Babilônia, e o templo foi destruído totalmente. Então o que aconteceu? Nessa destruição do templo, o povo ficou cativo 70 anos e depois retornou do cativeiro por um decreto do rei Ciro, um decreto que foi obra do Senhor. Claro, lógico, Deus agiu no imperador ímpio para que o povo retornasse. O povo retornou e começou a construir. E aí o que aconteceu? Se levantou inimigos do povo do Senhor, pessoas para pararem a construção, e de fato a construção foi parada. E esse é o contexto.
Ageu foi levantado pelo Senhor para exortar o povo à reconstrução do templo após o exílio babilônico. O contexto histórico de Ageu é o mesmo do capítulo 5 de Esdras, inclusive ele é citado lá no capítulo 5 de Esdras, na ocasião que a obra da casa de Deus é interrompida por causa da perseguição dos inimigos do povo do Senhor. Isso está lá registrado em Esdras 4:24. Passado algum tempo disso, algum tempo dessa exortação, ou melhor, dessa interrupção, Deus levantou 2 profetas. Um é Ageu e o outro é Zacarias. Zacarias, nós temos aqui logo depois de Ageu, o livro de Zacarias. Então 2 profetas foram levantados pelo Senhor, além de Esdras, além de, depois posteriormente, Neemias, agora Neemias no contexto da reconstrução dos muros, não mais da construção do templo. Então Deus estava preocupado com a construção do templo e estava preocupado com a reconstrução também de Jerusalém. Era do interesse do Senhor essas coisas. E por isso ele levantou pessoas, ele levantou profetas, ele levantou sacerdotes para exortar e conduzir o povo para a glória dele. Então eles exortaram que o povo continuasse a reconstrução da casa de Deus. Após isso, o povo despertou para a reconstrução. Isso é sensacional. O povo despertou para a reconstrução e finalizaram o templo. E este veio a ser um período de grande avivamento espiritual. Aquela treliça que faltava, entendam, a treliça também é importante, apesar de que mais importante é a videira, mas a treliça também é importante. Aquela treliça que faltava para que eles pudessem adorar, foi terminada, o templo foi levantado. Então Deus levantou Esdras, e Esdras fez um avivamento, ou ele foi protagonista de um avivamento espiritual, de uma restauração espiritual. Ele pegou a palavra do Senhor e leu em pé diante do povo, fazendo explicações durante uma manhã inteira. E o povo se arrependeu e o povo se voltou para o Senhor. E houve um grande despertar espiritual também. Que coisa interessante. Esse é o período de Esdras. Quer ler esse texto? Volte lá para o livro de Esdras, leia em casa. Você pode ler todo Esdras, todo Neemias, e você vai ver como foi um período de grande avivamento, de restauração, de reconstrução, de crescimento espiritual. Esse é o contexto aqui. E por que o título dessa mensagem é Despertar? Por causa desse versículo de Ageu. Ageu 1:14. Ele diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E o espírito de todo o remanescente do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Meus irmãos, é isso que nós queremos. Essa vai ser a conclusão desse sermão. O Senhor despertar o nosso espírito para a sua obra e para a sua glória. Amém? Então vamos lá? 3 coisas nós podemos aprender aqui neste tema, despertar. A primeira coisa é que Deus quer que despertemos e saiamos do comodismo. E eu quero colocar ênfase, por isso que eu coloquei dessa forma. Deus quer, é do agrado dele. O texto diz que é do agrado, é da vontade do Senhor. Ele se agrada quando nós fazemos dessa forma. Então Deus quer que despertemos e saiamos do comodismo. Onde está isso? Versículos 1-4. Olha só. No 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Esses 2 homens eram os líderes espirituais e também o líder político do povo, né? Zorobabel era governador, Josué era sacerdote. E Deus levanta um terceiro, um profeta, para trazer a palavra do Senhor a eles. E ele falou: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas?
Meus irmãos, só essa pergunta aqui já é para nós ir para casa e refletir para o resto da semana. Só essa pergunta. Olha que pergunta forte. Uau! O que estava acontecendo aqui? Deus levanta o profeta Ageu para exortar o povo ao serviço, à reconstrução do templo que estava parada. O povo dizia que ainda não era tempo de se dedicar à obra do Senhor. Veja se não é essa a nossa desculpa. Ainda não é tempo, eu tenho que formar na minha faculdade. Não, ainda não é tempo, eu tenho que casar primeiro. Não, ainda não é tempo, vou terminar meu doutorado. Não, ainda não é tempo. Eu tenho que enriquecer primeiro, Não, ainda não é tempo. Não é assim que nós somos? Várias desculpas. E o povo está dizendo, não é tempo. E Deus repreende o povo, mostrando a idolatria do comodismo. E eu quero definir esse termo, porque às vezes nós usamos só num segundo sentido. Comodismo, em primeiro lugar, é um comportamento de quem é egoísta, estando sua satisfação acima de tudo. Privilegia o seu próprio bem-estar e conforto. Aí sim, o segundo sentido que nós sempre usamos, caráter do comodista, de quem evita assumir responsabilidades ou quem se afasta de dificuldade. Então, ter a idolatria do comodismo ou ser acomodado não é apenas evitar trabalhar, evitar responsabilidades, estar assentado, mas também é buscar a sua satisfação acima de tudo, privilegiar o seu bem-estar e o seu conforto. E aqui tem uma questão de prioridades. Segundo sermão da série. Se você perdeu, vai lá no YouTube, está completinho lá. Segundo sermão dessa série, Mordomia Cristã, prioridades. Qual é a sua prioridade? A Bíblia nos orienta, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor exorta, é tempo de nossas casas estarem cheias de luxo, e o templo do Senhor está indo de mal a pior, em ruínas. É tempo. Lembrem-se, por isso que eu trouxe a ilustração da treliça e da videira. No Novo Testamento, o templo não é esse local aqui. O templo é espiritual, somos nós, a própria igreja. No Antigo Testamento, o templo era um local. E sem aquele templo não haveria adoração. O povo de Israel só poderia adorar no templo. Oferecer sacrifícios no templo. Por isso que era necessário reconstruir aquele templo. Agora, nós também adoramos no templo do Espírito, que somos nós, a igreja do Senhor. Por isso, Deus nos chama a reconstruir, através do discipulado, da adoração, da comunhão, como eu já mencionei. Claro que o local também é importante, a treliça também é importante. Às vezes Deus está nos chamando para isso, como nós estamos numa campanha de construção do nosso novo templo. Mas a pergunta que Deus te faz é tempo de você estar com a sua casa cheia de luxo, vivendo para si, buscando satisfação para si, privilegiando seu bem-estar e conforto? É uma idolatria isso, a idolatria do conforto. E não se dedicando à obra, ao trabalho, ao bem do próximo. O amor bíblico é exatamente o contrário disso daqui. Quando Deus diz amem, Ele está falando, deem sua vida para outros. Não é egoísta, é altruísta. Que exortação forte. Então o Senhor quer que despertemos e saiamos do comodismo. E entendam, meus irmãos, o estado de comodismo é uma idolatria. É uma idolatria. Nós precisamos sair. Por quê? Porque este é o tempo de labutarmos. Vai ter um tempo que vai ser só descanso, mas esse é quando Jesus voltar. Enquanto nessa terra estivermos, temos que fazer discípulos. Temos que pregar o Evangelho. Temos que viver para a glória dEle. Essa terra é lugar de trabalho para Ele. Amém? Segundo lugar, Deus quer que despertemos e nos atentemos à sua exortação. Olha só como Deus está preocupado que o povo se atente. Ele fala por 2 vezes, considerem o que tem acontecido com vocês.
o que tem acontecido com vocês. Versículo 5: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Versículo 7: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. As circunstâncias, a realidade do povo apontava para a repreensão de Deus. O que estava acontecendo com o povo? O povo, as pessoas estavam trabalhando, mas não havia nem satisfação nem prosperidade, só enfado. Olha o versículo 6: vocês semeiam muito e colhem pouco. Parece que é o contrário daquilo que eu preguei semana passada, não é? Semana passada eu disse: quem semeia com fartura, colherá com fartura, que é a lei da semeadura. Se você semeia, você colhe. E você tem que confiar que a colheita vem do Senhor. Mas aqui não está acontecendo isso. Por quê? Por causa de uma questão de prioridades. E aqui está acontecendo o quê? Olha, vocês semeiam muito, mas vocês não colhem. Vocês têm colhido pouco. Comem, mas não chega a matar a fome. Eles não conseguem se saciar. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Não há prosperidade. Não conseguem alavancar, romper, crescer, nem financeiramente, nem pessoalmente. Sacola furada. Vocês já tiveram essa sensação de receber o salário, parece que coloca numa sacola furada? Será que não é Deus que está nos mandando nos atentar à sua exortação e à sua repreensão? E nos voltarmos para Ele e falarmos: nós nos comprometemos a buscar o Senhor em primeiro lugar. Olha que interessante. E o Senhor então estava corrigindo o povo. Tudo isso acontecia porque o Senhor estava corrigindo o povo para despertar. Olha os versículos 9 a 11. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ele responde literalmente: porque o meu templo está em ruínas. Porque eu quero que vocês façam a minha obra. Eu não estou abençoando vocês por uma simples razão. Eu quero que vocês me priorizem. Priorizem a minha obra. Priorizem o meu reino. Priorizem a minha glória. Uau! Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Vocês estão preocupados com vocês mesmos, mas eu quero que vocês estejam preocupados com o reino. É isso que Deus está dizendo. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Fui eu que fiz vir. Eu estou corrigindo vocês, eu estou repreendendo vocês, para que vocês despertem. Uau! Como um pai corrige o filho. Assim o Senhor nos corrige. Deus está corrigindo o seu povo para despertar. Em terceiro lugar, Deus quer que despertemos e façamos a obra para a sua glória. Versículo 8, olha só o versículo 8. Vão até o monte. Versículo 8. Tragam madeira e reconstruam o templo. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Deus dá até os passos que eles devem fazer. Ele diz: olha, eu quero que vocês reconstruam. Então, primeiro, vai até o monte. Segundo, corta a madeira. Terceiro, traz a madeira e começa a reconstruir. Deus ordena o povo a fazer a obra. Reconstruam o templo. O que mais? O versículo 8 nos revela que Deus se agrada disso. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus se agrada disso, é do agrado de Deus que o seu povo sirva, fazendo a sua obra e o adore. Vamos entender o motivo que ele está pedindo para se construir o templo, porque a adoração naquela época era feita no templo. Então ele queria que o seu povo fosse devidamente instalado em Jerusalém e que seu povo o adorasse, pelo menos até a vinda de Cristo, o momento em que aquele templo já não seria mais necessário
e então o evangelho chegaria a todas as nações. Mas até este momento da vinda de Cristo, Deus ordena ao seu povo: reconstruam, porque é do meu interesse que vocês me sirvam, e é do meu interesse que eu seja adorado. E é do interesse do Senhor que tudo isso seja para a sua glória. Versículo 8 novamente: dele me agradarei, eu me agradarei da construção do templo, e serei glorificado. Meus irmãos, o despertar é para a glória do Senhor, é para o serviço para a glória do Senhor, não é para qualquer outra coisa. Nós precisamos nos despertar para a glória do Senhor. O que é mais importante na nossa vida? A glória de Deus. Qual que é o fim principal do homem? Uma pergunta que as nossas crianças vão aprender, elas estão começando a aprender o catecismo. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Esse é o nosso fim principal. Enquanto nós não entendermos que nós precisamos glorificar a Deus e que esse é o nosso principal compromisso, nossa principal responsabilidade, nossa principal tarefa ou propósito de criação, nós não vamos colocar isso como prioridade. Por isso nós precisamos despertar para fazermos a obra do Senhor e para a sua glória. Amém? Agora, só para todos nós ficarmos consolados, o despertar vem do Senhor. O despertar vem do Senhor. E onde está isso? Olha só o que acontece logo depois dessa exortação. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam. Eles atenderam. Meus irmãos, o avivamento acontece quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor e atendemos a palavra do Senhor. Claro que antes disso algo aconteceu, olha só. O povo atendeu a voz do Senhor. É Deus que está falando. Por isso que eu disse, a pregação, esse momento que nós estamos aprendendo a palavra, é Deus quem fala. Por isso nós precisamos ter atenção. Eles atenderam a pregação do Senhor, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu, o temor do Senhor. Talvez o que está faltando para a nossa geração é temor. Nós não tememos mais, por isso idolatramos o conforto. O temor do Senhor e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao seu povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês. Eu estou com vocês, diz o Senhor. E olha só, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo de Deus, e o espírito do povo da nova aliança. É o Senhor que desperta, é o Senhor que traz o avivamento, é o Senhor que nos faz compromissados com a obra dEle. Por isso nós temos que clamar, meus irmãos, o avivamento, o agir do Espírito. É o Espírito Santo habitando em cada coração, despertando e nos conduzindo para fazer a vontade dEle. O Senhor despertou o espírito de todo o remanescente, de toda a igreja presbiteriana Nova Aliança. Oh, Senhor, desperta. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. E meus irmãos, o templo foi concluído. O templo foi concluído. Eu quero puxar um gancho aqui. Deus diz: eu estou com vocês. Ele não só desperta o nosso coração, mas Ele fala: eu estou com vocês, diz o Senhor. Olha só outros textos bíblicos que falam essa verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Isso é adoração, invocação. Eu estou com vocês. E Ele diz mais. A Bíblia nos diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco.
eu estou com vocês. Como que Deus está conosco? Através de Cristo. Tem um cântico antigo, um hino que nós cantamos: morri, morri por ti, que fazes tu por mim? Meus irmãos, é sempre em resposta. Se você entendeu o que Cristo fez na cruz, se você entendeu que Cristo é Deus se encarnando para habitar com pecadores, para estar com pecadores, para se relacionar com homens, criaturas, criadas do pó. Se você entendeu o amor dele, demonstrado na cruz, você vai entender a importância de viver para ele. E vai despertar disso. Somente o Evangelho pode nos despertar. Somente o Evangelho pode despertar a sua igreja. O despertamento vem por uma renovação do Evangelho. E pessoas despertadas pelo Evangelho irão trabalhar para despertar outras vidas. Nós seremos canal para que outros alcancem também a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia. Por isso, Mateus 28, 19 a 20 nos diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a obra do Senhor hoje. É assim que nós construímos o templo do Senhor hoje. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com... eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Assim como Deus estava com o povo quando eles estavam construindo o templo no Antigo Testamento, Ele está conosco quando nós estamos construindo o templo espiritual através do discipulado. Quero puxar mais esse gancho aqui, antes de concluirmos e finalizarmos. Deus está conosco quando buscamos cumprir nossa missão de fazer discípulos. Lembram lá do livro, A Treliça e a Videira, que eu comecei? O livro diz, algumas citações dele: a grande comissão não é apenas para os 11 discípulos, é a agenda básica para todos os discípulos, ou seja, todos nós. Todo aquele que é cristão é discípulo também. Não é possível você ser cristão sem ser discípulo. Se você é cristão, você é um seguidor de Cristo. Então, é a agenda básica para todos os discípulos. Ser um discípulo é ser um fazedor de discípulo. E mais uma vez ele diz: ser um discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos, a evangelizar, a cuidar, a conduzir pessoas a Cristo. Crescer com Cristo, olha só essa citação, é crescer em amor e num desejo de servir e ministrar aos outros. Você tem desejo de servir e ministrar aos outros? Ou você está dentro daquela idolatria do comodismo? Pensa só no seu bem-estar, uma atitude egoísta, só em si mesmo. Olha, crescer em Cristo não é ser acomodado, não é idolatrar o comodismo, o conforto, mas ao contrário, é servir, é ministrar, é cuidar de outros. E uma última citação: a obra fundamental de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito de Deus e ver pessoas convertidas pelo poder do Espírito, mudadas e crescendo para a maturidade nesse Evangelho. Essa é a obra de plantar, regar, fertilizar e cuidar da videira. E essa é a obra que nós somos chamados a fazer. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, só para encerrarmos de maneira bem prática, desperte do comodismo. Desperte do comodismo. Arrependa-se e creia na libertação de Jesus. Jesus veio nos libertar do comodismo, libertar do egoísmo. O que Jesus faz na cruz é exatamente isso. Ele não é apenas o exemplo para nós nos sacrificarmos pelos outros, também o é, mas Ele é o nosso substituto. E na força e no poder dEle, nós podemos pensar no outro, nós podemos servir o outro, nós podemos viver de maneira tal que nós mesmos não sejamos o centro. Nós podemos negar a si mesmos.
Negar a nós mesmos. Vocês estão entendendo? Esse é o chamado do Evangelho. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Desperte do comodismo, arrependa-se, creia na libertação de Jesus, na libertação dessa idolatria, do conforto e de todas as outras idolatrias, da busca incessante por algo que é como se nós tivéssemos uma sacola furada e nada satisfaz. Você coloca e é uma sacola furada, não está satisfazendo, porque não tem como satisfazer. Não tem como satisfazer, só Cristo pode. Desperte para a exortação e correção do Senhor em sua vida. Olhe para as circunstâncias da sua vida, como que está? Você está vivendo seca? Não está rendendo? Será que você está entendendo errado? Você está olhando assim, nossa, mas não estou conseguindo, então eu vou trabalhar mais, eu vou tirar tudo que eu estou servindo na igreja para trabalhar mais, para fazer mais, para ver se eu ganho mais. E na verdade você não está entendendo nada. Não é assim que as coisas funcionam. Deus está falando, sou eu que trouxe a seca. E você está trabalhando, está plantando muito e não está colhendo nada. Porque sou eu que estou fazendo isso. Porque eu quero que você se volte primeiro para mim, para a minha obra, para o meu reino, para a minha glória. Não adianta trabalhar mais. Não adianta bitolar no trabalho e esquecer de tudo, de Deus, da igreja, da família, dos filhos. Estão entendendo? Desperte para a exortação do Senhor. O que está acontecendo na sua casa? O que está acontecendo na sua vida, no seu trabalho? Desperte para fazer a obra de Deus para a glória dEle. A obra da videira, a obra do discipulado. Desperte. Esse é o tempo. Desperte para a adoração e para o discipulado. Invista na videira. Invista na videira. E peça ao Senhor, entendendo que é o Senhor que desperta o nosso coração. Peça que Ele desperte o seu coração. Invoque-o em verdade. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Invoque-o em verdade. E peça para que Ele esteja com você no cumprimento da vontade dEle. Ele está conosco quando nós dispomos o nosso coração para cumprir a vontade dEle. Meus queridos irmãos, pode até parecer difícil cumprir a vontade do Senhor, mas nós podemos confiar, Ele estará conosco. E não é pela nossa força, é pelo poder que vem dEle. Por isso, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Curva sua cabeça e ore.